Pois é, eu peguei esse livro aqui emprestado e nunca mais consegui devolver. E não foi pelo fato de que a história me prendeu demais, mas porque, como vocês já perceberam, eu peguei esse livro emprestado e foi com uma das minhas melhores amigas de uma época da minha vida. E a gente se afastou, hoje em dia a gente não se fala mais, a gente meio que discutiu quando a gente se afastou, e eu não consegui mais ler esse livro, nem ler e nem devolver. E não por falta de tentativa. Já ano passado eu mandei mensagem pra ela, pra mãe dela, eu já pensei em ir lá presencialmente devolver ir na casa dela. Já pensei. Esses dias eu tava pensando em mandar um moto Uber levar. Mas eu tava conversando com o chat GPT. Eu vi muita gente pedindo pro chat GPT ser psicólogo. Eu fiz mais ou menos isso. Eu falei, chat, eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre esse livro aqui. Mas por que que você acha que eu nunca consegui devolver e nem ler esse livro? Aí o chat falou pra mim que eu não consigo ler, porque quando eu leio, quando eu abro ele pra ler, eu tenho muitas memórias, eu tenho muitas lembranças, coisas boas e coisas ruins que não vão voltar mais e me machucam. Eu não consigo devolver esse livro porque se eu devolver, o chat disse, vai ser um ponto final, um ciclo encerrado na minha vida e que vai ser o fim de realmente, ó, agora acabou. Esse livro é, de acordo com o chat GPT, é alguma esperança que eu tenho de que algum dia as coisas podem voltar a ser como eram e que eu posso conversar sobre esse livro com a pessoa que me emprestou e que alguma coisa pode acontecer ainda. E eu pensei, faz sentido. E na vida do ser humano é assim muitas vezes. A gente não consegue desapegar de algo, a gente não consegue desapegar de alguém. Às vezes uma situação que a pessoa já seguiu em frente, mas a gente permanece ali. A gente permanece com esperança, a gente permanece pensando que alguma coisa vai mudar, a gente se doa, a gente se entrega, ou a gente fica vivendo aquilo, pensando que em algum momento algo vai acontecer de novo. Mas na Bíblia, em Eclesiastes, no capítulo 3, diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Existe tempo para todas as coisas. E talvez seja um momento de você desapegar da pessoa, seguir em frente. É um sentimento que dói, cara, dói muito. Tem dias que não dói tanto pra mim. Tem dias que dói. Eu não consigo vir aqui na internet e passar uma mensagem, uma visão de quem eu não sou. Todo mundo aqui na internet quer ser dono da verdade. Todo mundo aqui na internet quer dizer que é mais, que é superior. Olha, você vai superar assim, você vai viver assim. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Olha como eu sou o ser humano mais evoluído do mundo. Eu não consigo ser assim. E eu disse a Deus que quando eu fosse contar as minhas histórias, se Deus me desse a oportunidade, eu seria muito transparente. E eu vou te dizer, isso é algo que mexe comigo. Já mexeu muito mais. Hoje em dia não mexe tanto. Sinceramente, eu me sinto meio besta às vezes. Mas hoje em dia eu não sou a pessoa que eu era a ponto de ficar muito mal, de ter crise de ansiedade, por estar pega a passado e pega pessoas que já se foram na minha vida. Essa pessoa que me emprestou o livro foi uma pessoa muito especial pra mim. Ela foi uma das primeiras amizades assim mais fortes que eu tive e por causa dessa amizade a gente teve um grupo de amigas que era assim, o grupo de amigas mais intenso que eu já tive. Não vou dizer isso, que senão minhas amigas atuais vão ver e vão pensar que eu não amo elas, não, gente. É, porque foi na fase da adolescência. A adolescência é tudo mais intenso. Mas assim, Deus me deu amizades muito superiores. Não, caramba. Assim também não é assim que eu quero dizer, né? Senão vai parecer que eu tô humilhando todo mundo nesse vídeo. Mas não é isso o intuito, sabe? É... A questão é, quando a gente se prende a um passado, a gente não consegue viver o presente. E quando eu tava mal, tendo crise de ansiedade, presa a passado, presa a pessoas, amizades, eu fiquei pensando, cara, se eu ficar presa a isso, eu não vou conseguir seguir em frente. Eu não vou conseguir aproveitar as amizades que eu tenho hoje em dia. Eu não vou conseguir ser uma amiga boa para aquelas pessoas que estão ao meu lado hoje. Eu preciso olhar para quem tá no meu lado agora. O passado, infelizmente, já foi. Não tem muito o que fazer. Sabe? Tem coisas que fogem do nosso alcance. Eu já fiz de tudo. Vou falar pra vocês, eu fiz de tudo. Eu já mandei mensagem para todas as pessoas que eu tinha que mandar. Eu sei que eu vacilei com algumas pessoas.
Mas às vezes a gente nem é tão. A gente nem foi tão mal. Às vezes aquela pessoa fez mais mal pra gente do que a gente pra elas. Eu não tô dizendo que a gente tem que fazer mal pras pessoas nem nada, nem apoiando. Mas às vezes a gente se coloca numa posição de tão carente, sabe? Tão querendo voltar aquilo que a gente se rebaixa. A gente não pode fazer isso. Sinceramente, a gente tem que se permitir seguir em frente. Tá, Gabi, mas você tá sendo hipócrita porque você tá com esse livro ainda aí. Vou falar pra vocês. Eu não sei se vale a pena devolver. Não sei se vale a pena ter contato com a pessoa. Tentar ter contato com a pessoa. Eu não sei. Eu não sei o que eu vou fazer, sinceramente. Mas eu sei que de uns tempos pra cá eu já tenho melhorado muito, eu tenho evoluído muito. Eu fiquei meio emocionada assim, porque eu sou uma pessoa muito intensa e toda vez que eu lembro de coisas que eu vivi, eu fico muito emocionada, eu fico muito feliz e triste, né? Porque a gente queria viver de novo. E às vezes não é. É alguma coisa muito importante. Uma vez eu tava conversando com uma amiga minha sobre uma pessoa que foi uma melhor amiga pra mim por muito tempo. Eu tava conversando com essa amiga sobre uma melhor amiga que eu tive. Eu falei, nossa, eu sinto muita saudade dela. Mas eu não quero ela na minha vida de volta. Só que às vezes a gente se põe no papel de se rebaixar ao ponto de correr atrás de uma coisa que não é mais pra gente. Entende? E a gente tem que se permitir seguir em frente. Para que a gente possa viver o novo de Deus, a gente precisa soltar as amarras. A gente precisa perdoar, a gente precisa pedir perdão e seguir em frente. Se você tem que mandar mensagem pra alguém, mande. Se você tem que devolver alguma coisa, devolva. Se você tem que falar alguma coisa, fale. Mas não faça além daquilo que é pra você fazer. Não se rebaixe, não se humilhe por uma pessoa que já seguiu em frente, seguiu a vida dela. E ela não tá errada. A gente só tem que viver aquilo que é pra gente viver. E se eu vou devolver esse livro? Talvez. Talvez. Talvez seja preciso colocar um ponto final de vez nessa história. Ou ele simplesmente vai ficar o resto da vida aqui, sendo uma lembrança de algo. Não sei. Eu atualizo vocês. Mas eu tô muito feliz porque já doeu mais. Hoje em dia não dói tanto. E eu acho que sempre vai incomodar um pouquinho. A gente sempre vai sentir saudade. Principalmente saudade daquilo que a gente não conseguiu viver. Essas pessoas tiveram comigo em boa parte da minha adolescência e fizeram parte de momentos importantes na minha vida e essas pessoas não vão estar no meu casamento. Mas tem outras pessoas que chegaram do nada e fizeram toda a diferença. A gente tem que olhar mais pra quem tá do nosso lado, sabe? A gente tem que se permitir seguir em frente, senão a gente sempre vai ficar preso a um livro que já foi encerrado e a gente não vai viver coisas novas, sabe? Se permita. E é isso. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Uma reflexão? Sei lá. Eu queria conversar um pouco sobre isso com vocês e é isso. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus e tchau, tchau.